Rafael. Mais alguém? Capinhas para o CRG. Bom dia para vocês. Quero ler com vocês uma mensagem do Evangelho. Jesus, ele fala assim em João 8:32. Conhecereis a verdade vos libertará. Tá? Qualquer papagaio repete isso. Bolsonaro usou essa frase que Jesus Cristo disse como um palanque para se promover na política. Quem sabe que o Brasil é um país cristão, seja católicos ou evangélicos, né? E qualquer um que usar a igreja certamente vai se dar bem, mas na hora de acertar as contas vai se dar mal, porque a igreja não é deste mundo e o dono da igreja é Jesus Cristo. E um dia ele expulsou do templo os que vendiam e os que compravam. Falou: não façam da casa do meu pai uma casa de comércio. Não é para se vender crucifixo, não é para fazer estátua de Maria, estátua de Jesus, não é para vender nada, absolutamente nada, e nem comprar nada. Deus não aceita comércio com a imagem dele. Deus é espírito, Jesus falou. E Deus está procurando verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Então, conhecer a verdade é diferente de você apenas ouvir falar da verdade. Conhecer a verdade, nem Pilatos conheceu. Pilatos conversou com Jesus frente a frente. E Pilatos perguntou: o que é a verdade? Jesus não respondeu para ele, porque o interesse dele, de Pilatos, era político. Igual o interesse de Bolsonaro é político, não religioso. Então toma cuidado, filho, porque essa geração é uma geração que está sendo preparada politicamente, religiosamente e culturalmente falando, preparada para adorar o anticristo, o diabo na forma de um homem. Essa geração é a última, porque quando Israel voltasse a ser um país, ia-se começar a contar a última geração de 70 anos a 80 anos. Então a gente está vivendo a geração que vai adorar a besta, como está em Apocalipse 13, o anticristo, e o dragão, que é o diabo. Então não é de se estranhar, né, que a gente vê pai jogando filho pela janela, que a gente vê marido dando 80 facadas à mulher. Não é de se estranhar. Jesus falou: por se multiplicar o pecado, o amor de muitos esfriaria. Que amor que eu estou falando não é homem deitar na cama contra o homem, não, viu? Isso é sexo. Amor ao próximo é você dar a vida pelo teu próximo. Então toma cuidado, filho, para você não inverter os valores. Os valores de Deus, o evangelho de Deus é eterno. E ele está para voltar, e pouca gente ainda conhece ele. Uma vez fizeram uma pesquisa para ver quais eram os homens mais importantes da história. Escolheram Sócrates e Platão. Jesus ficou em terceiro. É claro, terceiro lugar para Jesus já é muita coisa, né? Porque essa sociedade moderna de hoje, ela é movida por Sócrates e Platão, filho. Toda a filosofia que você aprende na escola, a filosofia que os padres estudam, é tudo baseado em Sócrates e Platão. Esse mundo é isso. Filosofia. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. A Bíblia fala assim: se o mundo conhecesse quem era Jesus Cristo, nunca o teriam crucificado. Cuspiram na cara dele, né? Para quê? Para dar louvor pro Neymar? Cuspiram na cara dele para quê? Para ver a Anitta rebolar? Foi para isso que cuspiram na cara dele? Para dançar samba, pagode, forró? A Bíblia diz que esse mundo jaz no maligno. Está morto na mão do diabo esse mundo. Deu para entender? A Bíblia diz assim, o apóstolo Paulo falou assim: o Deus deste mundo, Satanás, Deus minúsculo, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do Evangelho. Então, literalmente, esse mundo aqui está cego. Conhecer a verdade, se Bolsonaro conhecesse, não tinha entrado na política. Jesus não entrou na política. Os apóstolos não entraram na política. Os profetas não entraram na política. Pelo contrário, foram mortos e perseguidos pela política da época deles. Se Bolsonaro conhecesse a verdade, não estava enfiado na maçonaria.
Se Bolsonaro conhecesse a verdade, não estava de mão dada com Silas Malafaia. Então conhecer a verdade, filho, não é para papagaio. Papagaio repete tudo que escuta, concorda? Papagaio sai repetindo tudo que escuta. Ah, o padre falou, sai repetindo. Ah, porque o bispo Macedo falou, sai repetindo. Conhecer a verdade, você tem que escutar da boca de Deus. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação, escreveu o apóstolo Paulo. Por isso que eu estou pregando aqui, para ver quem sabe você escuta. Para que quem sabe você conheça ele. Porque a Bíblia fala que no final dos tempos iam tampar os ouvidos para não dar ouvido à verdade. O profeta Ezequiel fala assim, o povo gosta de ouvir a mentira. Engraçado, né? Engraçado, mas tem muita gente indo para o inferno. Engraçado para o diabo que está dando risada de muita gente. A porta é estreita e apertada é o caminho e poucos encontram. Poucos são os que se salvam. Jesus não veio aqui para consertar esse mundo. Não adianta querer usar o cristianismo para querer melhorar o Brasil. Tá, essa jogada evangélica que usaram aí, isso é conversa do diabo, filho. De usar mais uma vez o nome de Jesus Cristo para os homens se promoverem. Isso é conversa do diabo. Jesus Cristo falou assim que a igreja não é deste mundo. Ela está aqui neste mundo, mas ela não é deste mundo, em João 17. E você sabe para que a igreja está aqui? Não é para fazer política. A igreja está aqui para perturbar os moradores da terra. Perturbar. Estou aqui para perturbar seu sono, perturbar seu descanso, perturbar sua cervejinha, perturbar seu futebol, perturbar o seu funk, perturbar a sua prostituição, perturbar a sua vida que está vivendo no pecado e indo para o inferno. Conhecereis a verdade, e a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Por isso eu não estou aqui para falar o que eu acho e nem o que eu penso. Eu tenho a obrigação de pregar o que está escrito aqui. Porque se você for para o inferno, você vai porque você quis. Tá? E não porque alguém deixou de falar a verdade para você. Tá? No final dos tempos, tampariam os ouvidos. Não dariam ouvidos a essa doutrina. Dariam ouvidos a espíritos enganadores e doutrina de demônios. Apocalipse 9:20. Está escrito assim: não querem se arrepender, porque não querem deixar de adorar os demônios, os seus ídolos. Não querem. A geração de Noé não quis. E Jesus falou, como foi no dia de Noé, assim será também na vida dele. Não quiseram. A geração de Noé escapou 8 pessoas. São poucos, não são que se salvam. Como foi no dia de Ló, não deram ouvidos. A geração de Ló, desde o mais moço até o mais velho, está escrito na Bíblia, eram gays. Você acha normal todo esse movimento dele? Por mim pode fazer o que quiser, filho. A Bíblia fala assim, quem está sujo, suje-se mais. Quer ser gay, seja gay, quer ser bêbado, seja bêbado, quer ser assassino, seja assassino. Fala o que você quiser da sua vida, problema teu. Só que é profecia. Isso está enquadrado no fim dos tempos. Toda aquela geração era gay. Por isso que está vendo esse movimento gay no mundo inteiro. E os ídolos, os artistas, filhos do diabo, trabalham para isso, para que todo mundo seja contaminado. Já leu Gênesis capítulo 6? A geração anterior ao dilúvio fazia sexo com os demônios e criaram uma raça de gigantes. Uma raça que tinha que ser destruída. Se aquela raça não fosse destruída, nós não estaríamos aqui hoje. Jesus contou uma parábola do joio e do trigo. Ele falou assim, Deus plantou o trigo, o ser humano, a sua imagem e a sua semelhança. E aí diz que o diabo veio e plantou o joio, parecido com o trigo. Você sabia que o joio é parecido com o trigo? O joio tem a mesma semelhança do trigo. Parece ser humano, mas é demônio em forma de gente. Então não estranha quando você vê esses políticos, como Hitler, Mussolini, né? e outros mais da história, César, faraós, mandando matar milhares de crianças, Herodes. Não estranha não. O diabo é o Deus desse mundo, escreveu o apóstolo Paulo. Então não estranha não de você ver as coisas que estão acontecendo.
e aquelas que ainda vão acontecer. Porque Jesus falou que virá uma tão grande tribulação nessa terra como nunca houve e nem haverá pior. Sodoma e Gomorra choveu do céu fogo e enxofre. Imagina o que essa geração vai ver. Imagina no dilúvio, as águas subindo do abismo e as águas caindo do céu e não tinha para onde correr. Sobe nessa montanha, a água passou a montanha. Sobe no Everest, as águas passou o Everest. Jesus falou que serão dias de vingança. Está escrito em Lucas 21. Serão dias de vingança para que se cumpra tudo aquilo que está escrito. Aí eu falando isso aí outro dia, uma evangélica falou: não, Deus é amor, Deus não vai matar ninguém. Aí o evangélico de hoje não lê Bíblia. O evangélico de hoje só acredita em Macedo, não sabe ler Bíblia. Então toma cuidado, filho, para você não ser enganado pelo diabo. A Bíblia fala assim: Satanás, o diabo, a serpente, o dragão, enganou todas as nações da terra. Faria tantos milagres. Jesus falou assim: virão tantos falsos cristos, líderes políticos, tantos falsos profetas, líderes religiosos, que farão tantos milagres que, se possível, enganariam até os escolhidos. Sabe o que as pessoas gostam de ver hoje? Demônio cair no chão para ficar conversando com o diabo. Quem é você? De onde você veio? O que você vai fazer com a vida dela? Isso aí não é evangelho. Jesus, quando viu uma pessoa possessa de demônio, ele chegava assim: sai dele. Jesus, quando curava um doente, não ficava fazendo sensacionalismo na televisão. Sabe o que ele fazia? Vai e não conta pra ninguém que você foi curado. Vai embora. Diferente de hoje, né? Por isso, o evangelho não muda. O evangelho é o que está escrito aqui. Então trate de ler as escrituras para você não ser enganado. Não fica correndo atrás de milagres, não. Se disserem que o Cristo está lá, Jesus falou: não vai, não acredite. Se disser que o Cristo está ali, não deis crédito. O Cristo estará dentro de vós. Estarei convosco todos os dias até a consumação do século. E a situação, filho, é para piorar. Jesus não veio aqui para consertar esse mundo. Ele não é um pacifista. Ele falou assim: haverá guerras, nação contra nação e reino contra reino. Guerras e rumores de guerras. E ele falou: é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. A gente já teve 2 guerras mundiais e a gente está à beira da 3ª guerra mundial, que já começou. Lá no Oriente Médio já começou, né? Corre para salvar a tua alma. O tempo da igreja aqui está acabando, tá? Quando Israel voltasse a ser um país, essa seria a última geração. Vocês viram o presidente de Israel mudando a embaixada de Tel Aviv para Jerusalém. Isso foi em 14 de maio. Agora vocês viram o Bolsonaro decretando que vai mudar a embaixada do Brasil de Tel Aviv para Jerusalém? Porque em Lucas 21, 24 está escrito assim: Jerusalém será pisada pelos gentios até que o tempo dos gentios se completem. O tempo dos gentios é o tempo da igreja. Quando a igreja for arrebatada para o céu, o tempo da igreja acaba aqui na terra. Fim dos tempos é isso. Fim da igreja aqui na terra. Não tem mais Espírito Santo para você. Não tem mais o sangue de Jesus para perdoar seus pecados. Deu para entender o fim dos tempos? Isso vai acontecer em breve. Porque logo, logo, quando vocês verem Jerusalém, a capital de Israel, quando vocês verem que ela voltou a ser capital, você pode ter certeza que você já está na grande tribulação. Porque o anticristo já vai governar. Tá? Então corre para salvar a tua alma. Que eu não saio de casa para passear, não. Sai de casa para contar história e nem para pedir o seu dinheiro. Tá? Vai você e o teu dinheiro para o inferno. Tá? Porque se eu precisasse de esmola, eu prefiro trabalhar. Tá? Prefiro trabalhar do que ficar mendigando pão espiritual para as pessoas. Tá? Mas o que eu prego, filho, está na Bíblia. Tá? O que eu prego não é para ganhar dinheiro, não. É para tirar a pessoa da mão do diabo, tirar da prostituição, tirar da Anitta, tirar do Neymar. O evangelho que eu prego é para tirar você do Bolsonaro e colocar você na mão de Jesus Cristo. Tá? Esse é o evangelho. Tirar você da Anitta, tirar você desse maldita idolatria do futebol e colocar você na mão de Deus. Será que você vai querer? Porque Jesus com futebol não combina. Jesus com Bolsonaro não combina.
Jesus com Papa Francisco não combina. Jesus com Buda não combina. Jesus com Maomé não se dão as mãos. Um dia veio falar para mim, tem que ter tolerância religiosa. Sabe o que o sujeito fez? Me pegou pelo pescoço. Eu falei, que tolerância que esse sujeito tem, não? Tolerância religiosa nada, filho. É um cara de pau, sem vergonha, que não quer aceitar o que Jesus pregou. É um sem vergonha, tá? E aí vem com essa conversa de tolerância religiosa. Não vai ter tolerância religiosa no dia do juízo. Jesus vai pegar as ovelhas, vai botar à direita e vai falar, vinde bendito do meu Pai, possuam por herança o reino que desde a fundação do mundo estava preparado para os bodes. Jesus vai botar à esquerda e vai falar assim, apartai-vos de mim, maldito do meu Pai, para o fogo eterno, que foi criado para o diabo e seus anjos. Já leu Mateus 25, 41? 46 fala assim, estes irão para a vida eterna, outros irão para a condenação eterna. O profeta Daniel falou que no final dos tempos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. A ciência está se multiplicando. Você está aí com o seu celularzinho conversando com o japonês lá do outro lado do mundo. Você está com o seu celularzinho recebendo mensagem lá do chinês do outro lado do mundo. Por apenas R$1. Mas hoje você escutou a voz do Espírito Santo de Deus falando com você? Você conseguiu mandar uma mensagem via WhatsApp para Jesus Cristo? Não, né? Já imaginei. Só fala com Deus, só escuta Deus quem tem o Espírito Santo de Deus e usa o nome de Jesus Cristo e nasceu de novo. Esse mundo está perdido achando que Jesus está morto. Ele está vivo. Mas só que as pessoas, como escreveu o profeta Ezequiel, as pessoas gostam de ouvir a mentira. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Busque a Deus enquanto se pode achar, invocar enquanto Ele está perto. Porque depois que Ele voltar, filho, aí é tarde demais para você acreditar.